Bom, pessoal, boa noite. Em nome da ABCZ, em nome do PMGZ, eu gostaria de agradecer a audiência dos colegas que já estão ao vivo. E nesses próximos minutos nós vamos começar um bate-papo aqui nosso no projeto Ao Vivo com Você, que é o projeto das lives no qual a ABCZ tem abordado vários assuntos, né, dentro do melhoramento genético, dentro do registro genealógico, e através dessas lives nós estamos tendo uma oportunidade aí bastante interessante de poder estar conversando com os criadores, conversando com os técnicos aí envolvidos em todo o trabalho de seleção, o trabalho de registro, de melhoramento genético, e tem sido realmente uma oportunidade de muito aprendizado e de muito conhecimento, e são momentos aí bastante gratificantes e bastante prazerosos que a gente tem tido nessas oportunidades aí das lives. Enquanto a gente faz uma breve apresentação do que é o PMGZ comercial, eu vou aguardando o colega, o Adriano Garcia, do escritório de Campo Grande, supervisor também do PMGZ, que vai estar conosco aqui para que a gente possa dar sequência nesse bate-papo de hoje, ok? Então, o PMGZ comercial, ele é mais uma ferramenta, mais um produto que a ABCZ tem disponibilizado aos criadores, e realmente tem tido aí uma adesão, um interesse bastante grande por parte dos pecuaristas. É um projeto, o PMGZ comercial, ele se iniciou em 2018, tá? Então ele é um projeto que tem 2 anos, mas um projeto que o PMGZ comercial tem 2 anos, mas o PMGZ, que dá todo o embasamento, que dá toda o know-how para o PMGZ comercial, ele vem há muito mais tempo, e ele conta aí com a participação dos técnicos, né, dos mais de 105 técnicos aí distribuídos por todo o território nacional, que estão todos os dias nos currais, em contato com os pecuaristas, com os criadores, com os técnicos. Então, o PMGZ, eu digo que o PMGZ comercial, ele tem apenas 2 anos de lançamento do produto, mas é um produto que já nasceu grande, já nasceu com uma bagagem técnica aí bastante grande. E o PMGZ comercial, ele tem realmente despertado o interesse dos pecuaristas, porque ele é mais uma ferramenta de gestão dos rebanhos comerciais, né? Ele é uma ferramenta que, quando alimentada, ela tem condições de dar interpretações, dar resultados realmente bastante interessantes para as tomadas de decisão dentro das fazendas, dentro da atividade de pecuária. E eu até estou aguardando um pouquinho que o Adriano vai estar participando conosco, já está pronto para poder entrar, né, na nossa live de hoje. E então eu só estou fazendo um teste, vendo como é que está o som, estou observando aqui os vários colegas que estão, né, junto conosco na live. Um grande abraço a todos que estão participando nessa live de hoje, tá? Eu quero mandar um grande abraço para o William Cury, para o Wilson, que está lá na Fazenda Ressaca, lá em Cáceres, e para vários outros amigos aqui, para o Renato Chalub, colega nosso, técnico no estado do Rio de Janeiro,
enfim, para todas as pessoas que estão aí participando conosco no dia de hoje. Vamos abordar também, dentro dessa live, quais os procedimentos, né, para poder incluir uma propriedade no PMGZ comercial, né? O título da live de hoje é o PMGZ comercial na prática. Então, eu acredito que é uma experiência bastante enriquecedora, no qual a gente vai poder detalhar um pouco mais do que é a prática do PMGZ comercial, né? As várias etapas que englobam, após a decisão, né, do pecuarista em aderir ao PMGZ comercial, quais são os passos seguintes a essa adesão. E nós já temos aí, apesar de já estar apenas começando, né, essa live do dia de hoje, nós já temos algumas perguntas, né, sobre a questão das avaliações genéticas, as datas específicas. Eu acredito que essa pergunta seja referente ao PMGZ como um todo, né, ao PMGZ-PO. Sim, elas são regularizadas em datas específicas. O PMGZ, as avaliações genéticas, elas são atualizadas a cada semestre. E uma observação importante com relação a isso é que os dados de genotipagem estão sendo já incorporados dentro dessas avaliações genéticas e tem dado aí bastante consistência e tem aumentado muito a acurácia e a confiança dessas estimativas. Então, nós temos notado aí um crescimento bastante consistente dos arquivos de genotipagem, ou seja, cada vez mais animais sendo genotipados e essas genotipagens realmente fazendo parte cada vez mais das avaliações genéticas. Então, as avaliações genéticas, elas são atualizadas uma vez no primeiro semestre e a segunda vez, né, a que a gente chama de edição 2, durante a expogenética, que acontece também em Uberaba, ok? Com relação ao PMGZ comercial, nós podemos começar a falar sobre as etapas, né, do trabalho do PMGZ comercial. Então, a primeira, eu gostaria de falar um pouco do que é a primeira etapa do PMGZ comercial, que trata-se da classificação das fêmeas. Então, após a decisão do criador, do pecuarista, em aderir ao PMGZ comercial, ele vai receber, então, a visita de um dos técnicos da ABCZ. Né? A ABCZ conta com uma equipe técnica bastante qualificada, são mais de 105 técnicos distribuídos aí em todo o território nacional, tá? E ele vai, através do escritório técnico regional, ele vai entrar em contato com o escritório técnico regional do estado ao qual ele pertence e solicitar a visita de um técnico. E para que serve essa visita do técnico da ABCZ? Serve justamente para fazer a primeira etapa do PMGZ comercial, que é a classificação das fêmeas. Então, a proposta principal do PMGZ comercial é conhecer, propiciar que o pecuarista conheça melhor as fêmeas do rebanho. Então, eu costumo dizer que a pecuária de corte, seja ela PO, seja ela comercial, ela é uma indústria de produção de carne, seja ela em forma de genética, seja ela em forma de animais, enfim. Então, é uma indústria de produção de carne. E quem são as funcionárias dessa indústria da produção de carne e de leite também, né? Muito bem lembrado, de leite também. Então, quem são as funcionárias dessa grande indústria de produção? São as vacas, né? E a gente, nas andanças aí, a gente costuma não só vivenciar a realidade dos rebanhos PO,
mas em vários criadores que produzem genética através dos rebanhos PO, também lidam com rebanhos comerciais, ou tem um vizinho que trabalha com rebanho comercial, e a gente muitas vezes tem o contato com essas propriedades. E a gente observa que uma grande maioria desses pecuaristas, ele não tem esse conhecimento tão claro assim de quem são as funcionárias da indústria de produção de carne, de quem são as vacas. E por que eu digo quem são as vacas? Porque não é só, não, eu tenho 100 vacas, eu tenho 200 vacas ou eu tenho 300 vacas. A atividade de produção de carne, ela é muito mais detalhada do que isso, né? Eu quero mandar aqui um grande abraço para os espectadores que estão aqui da Venezuela, tá? Mandando um olá aqui da Venezuela. Então, para nós também da BCZ, é muito importante essa audiência, né, de vários espectadores, não só do Brasil, mas também da América. E um grande abraço a todos os criadores da Venezuela, da Bolívia, da Colômbia, do Paraguai. E retornando ao assunto da indústria de produção de carne. Nessa indústria, poucos criadores eles sabem detalhadamente sobre o processo de produção, né? Quem são as funcionárias dele, quem são as vacas. E aí é o que eu falo, quem são as melhores vacas de uma determinada fazenda? E por outro lado, quem são as piores matrizes dessa fazenda, né? Então isso quando nós temos uma indústria, eu digo uma indústria propriamente dita, o dono da indústria ele sabe quem são os funcionários que chegam no horário, que saem no horário, quem são os funcionários que faltam aos dias de trabalho e quem são os funcionários que entregam os melhores resultados. Então, na atividade de pecuária, seja ela de corte ou de leite, nós temos que saber também quem são as melhores funcionárias da atividade, né? Quem são as minhas melhores vacas, quais são as melhores vacas do meu rebanho, quais são as vacas mais produtivas. E aí vem mais um ponto que é interessante a gente comentar, né? A gente ouve muita conversa em roda de pecuaristas, não, porque eu tive 80% de prenhez no meu rebanho, ok? Eu tive 90% de prenhez, eu tive 70% de prenhez. É claro, é um dado importante, sem dúvida, é um dado importante. Mas, além do índice de prenhez, dentro da indústria de produção de carne, no caso da fase de cria, que são as vacas, o que vai me importar dentro de tudo isso quais vacas que vão entregar os melhores bezerros. Porque emprenhar é o primeiro passo, parir é o segundo passo, e entregar um bom bezerro à desmama é realmente o passo mais importante dentro da atividade de cria. Então o PMGZ comercial, ele vem com essa proposta, ele vem com a proposta de realmente proporcionar esse conhecimento, né? Eu estou tendo uma pergunta aqui com relação a um criador da raça Tabapuã que tem interesse em estar participando do PMGZ comercial, e ele pergunta aqui na live se a questão de custos vai ser abordado. A questão de custos, existe uma tabela com os custos, né, relativos aos custos relativos à participação, e esses custos eles são estratificados com relação ao número de matrizes. Então eu acredito que a melhor maneira de a gente conseguir tratar disso de uma maneira mais eficiente é que cada um dos espectadores, cada um de vocês que estejam aqui acompanhando a live e tenham interesse em participar do PMGZ comercial, que possam estar entrando em contato com a BCZ, com a sede em Uberaba, ou em qualquer dos escritórios regionais, e a gente possa estar demonstrando essa questão dos custos de uma maneira mais detalhada e de uma maneira particular para cada um, dependendo do número de matrizes, dependendo do interesse de cada um
nessa participação do PMGZ, ok? Então nós vamos abordar nessa live hoje a questão prática operacional, de como vai funcionar o PMGZ comercial a campo, né? Como que os técnicos vão fazer isso nas fazendas. Eu estou com o Adriano aqui na linha e ele teve um probleminha só na questão da comunicação aqui e ele está me chamando aqui para que ele possa adentrar aqui na live. Vamos lá, eu estou só um minuto aqui que eu estou convidando o Adriano, okay, que agora ele já vai estar podendo participar conosco aqui. Olá, boa noite, Adriano, como vai? Boa noite, Fábio, tudo bem? Está me escutando bem aí? Estou escutando bem, já estamos aguardando aqui a sua presença, já com a audiência aí de vários colegas, vários técnicos, audiência aí de vários países. E eu comecei falando um pouquinho da história do PMGZ comercial, do qual que seria o objetivo, né, do PMGZ comercial como uma ferramenta prática de tomada de decisão dentro das fazendas de pecuária de corte. Já tivemos algumas perguntas aí com relação se nós vamos abordar a questão dos custos do PMGZ comercial aqui durante a live. Eu já falei que nós vamos tratar um pouco mais da parte operacional a campo, e que os custos a gente vai poder estar tratando através da consulta nos ETRs ou através da consulta na sede, ok? Adriano, gostaria que você tomasse a palavra aí, desse uma boa noite para o pessoal e que a gente possa conduzir a live hoje aí tranquilo. Tá, joia. Obrigado, Fábio. Um abraço a todos. Ariana, um abraço, um grande abraço. Eliana, obrigado por estar participando com a gente aqui. A gente está vendo que tem bastante gente participando. Tivemos um probleminha técnico, mas aqui parece que já está resolvido. Dá um joinha aí, todo mundo, se está me ouvindo legal, se está ouvindo bem, se está me visualizando. Agradeço a presença de todos. E é importante para a gente trazer essa ferramenta para o mercado. Uma ferramenta que agrega e ajuda muito na seleção das matrizes de todo o rebanho. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, Adriano. E aí a gente pode começar falando, eu já falei um pouquinho de como surgiu, né, o PMGZ comercial, dessa demanda em ter um controle um pouco maior, de conhecer, eu até fiz uma comparação da atividade de pecuária de corte como uma indústria de produção de carne, no qual as vacas são as funcionárias dessa indústria, e que é importante a gente conhecer a eficiência dessas vacas, quais as vacas que, além de emprenhar, né, até dei um exemplo que tem muito pecuarista que fala somente de índice de prenhez, e esse é o primeiro passo, né, a aparição é um segundo passo, e o que realmente importa é a qualidade do bezerro que essa vaca vai entregar. Então, eu já falei sobre isso, e eu acredito, Adriano, que dando sequência aí a essa questão prática do PMGZ comercial, a gente poderia tratar já do primeiro passo, né? O criador resolve aderir ao PMGZ comercial e ele recebe a visita de um técnico da BCZ que vai fazer a classificação das matrizes. Então, você poderia falar para nós aí esse primeiro passo, que é a classificação das matrizes. Legal. Antes, Fábio, eu gostaria até de frisar um pouco que o PMGZ comercial, ao contrário do que as pessoas possam pensar, ela é uma ferramenta para a gente proteger e melhorar cada vez mais o nosso patrimônio genético, que são as matrizes. Então, quanto mais a gente puder trabalhar dentro do programa de melhoramento e melhorar essas matrizes, melhor é para toda a cadeia produtiva. E lembrando também, as pessoas me perguntam, mas vocês vão fazer o criador de gado comercial concorrer com o produtor de touro. De forma alguma. Nós vamos criar uma demanda para uso de sêmen e de touros PO nesses rebanhos que participam do PMGZ comercial. E não só o PMGZ comercial, todos os rebanhos hoje, cara limpa, precisam de touros PO. Então, isso é muito importante. E dando seguimento aqui na sua fala, as etapas, né, os primeiros passos, a gente tem um primeiro passo que é de classificação
e identificação das matrizes na fazenda. Ou seja, um técnico da ABCZ vai visitar a fazenda e vai fazer uma pré-avaliação das matrizes. Obviamente que nós vamos tirar as matrizes com defeitos, né? E vamos selecionar essas matrizes para que elas participem do programa. Então, é uma forma de selecionar cada vez melhor as matrizes para que elas possam entrar e dar seu máximo dentro do programa de avaliação. E é importante, né, Adriano, a gente está comentando com os nossos colegas aí da live, é que essa classificação das matrizes, a gente considera que são rebanhos comerciais, mas existem algumas características, pode ficar alguma dúvida de alguns criadores, mas o técnico vai vir aqui e ele vai fazer uma classificação como se ele estivesse avaliando um animal PO. Algumas características raciais são importantes, algumas características de composição corporal, profundidade, arqueamento de costelas, estrutura dos animais, mas também eu acho que é importante a gente falar que, além dessas características, a questão funcional aí, ela é importantíssima. Então, a qualidade dos aprumos, a funcionalidade em termos de produção. A gente, até hoje, se depara com rebanhos comerciais com vacas aí de 2 peitos perdidos, vacas que têm a sua capacidade produtiva aí abaixo da média do rebanho. Então, esse é o objetivo, acho que, da classificação dessas matrizes comerciais, né? Que esses animais atendam um padrão mínimo em termos de raça. Com relação à pigmentação também é importante, não é só uma questão de estética, a gente sabe que a pigmentação dos animais ela tem a ver com a adaptabilidade do zebu aos sistemas tropicais de produção e também a questão funcional. Então, para que essa funcionária da nossa indústria de produzir carne consiga produzir com eficiência, é importante, acima de tudo, que ela funcione. Então, o aspecto funcional, eu acho que ele é importante a gente estar frisando isso, para que o pecuarista, para que o amigo criador entenda como vai ser feita essa classificação, né, Adriano? É isso aí, Fábio. E vou dar um abraço para o Rodrigo aqui, que está acompanhando a gente lá de Natal. E ele até falou aqui, parabenizando a gente, principalmente por citar o uso do touro PO, o aumento do uso do touro PO na vacada comercial. Isso é nítido para a gente. Nós queremos fomentar e trazer cada vez mais o criador de vaca comercial para que ele possa usar touro e sêmen de touros POs. Nós temos certeza que vai melhorar o rebanho comercial, somente dessa forma. Não adianta querer utilizar o boi cabeceira de boiada, que vai estar patinando, né? Então, realmente, esse uso do touro PO vai ser gradativamente, vai ter uma importância muito grande. Obrigado, Rodrigo, um abraço, né? E dando continuidade ao que o Fábio estava falando, as características funcionais, não somente raciais, mas dentro das características funcionais, a gente vai estar olhando muito a questão de aprumo, o sistema de estrutura dos animais. Não adianta a gente olhar para outras características e deixar animais com problema estrutural dentro do rebanho. Então, a função do técnico é exatamente essa, trabalhar o olhar técnico que nós temos na prática já de longos anos, levar isso para o gado comercial, melhorando cada vez mais ao aspecto produtivo, o aspecto racial e o aspecto de estrutural dos animais. Então, é muito bem lembrado, o Fábio falou muito bem isso, e o técnico da BCZ hoje, ele é perfeitamente apto a ajudar não só mais os rebanhos de gado registrado, mas nós estamos entrando numa nova era, nós queremos ajudar os rebanhos comerciais a melhorarem cada vez mais. Sem dúvida, Adriano. Aqui, aproveitando também, eu quero mandar um abraço para o nosso parceiro, o criador Alexandre Martendal, que está na nossa audiência, ao criador também, o Fabiano Menotti. Temos várias pessoas, vários grandes criadores na nossa audiência no dia de hoje.
né? E aí a gente pode, já estão surgindo algumas perguntas aqui também sobre como que vai ser feito o controle zootécnico desse trabalho todo. Então, Adriano, eu acho que a gente já pode, dando uma sequência, já falamos um pouco da questão de como vai ser a seleção de matrizes, né? E aí a gente pode começar a falar também agora sobre o segundo passo do PMGZ comercial, a segunda etapa, que é a questão da estação de monta, dos nascimentos, da desmama, das avaliações de ano e sobre ano, né? E como que isso vai ser feito, como vai ser o operacional de todo esse trabalho, né? Sobre a questão da estação de monta, então, uma vez que a gente já entendeu que foi feita uma classificação das matrizes pelo técnico da BCZ, né? Levando em consideração que são matrizes comerciais, que devam atender um requisito mínimo do que a gente entende por raça, que foram selecionadas de acordo com um padrão funcional, com um padrão de desenvolvimento, compatível com a idade. E aí, o que seria o segundo passo após a aprovação dessas matrizes? Vamos colocar essas matrizes em reprodução, né? A reprodução vamos dizer aí, o carro-chefe de todo esse trabalho. Sem a reprodução, não tem bezerro, não tem produção nem de carne e nem de leite. Então, quando a gente fala de reprodução, o segundo passo aí do PMGZ comercial seria a estação de monta, né, Adriano? Que muitos podem perguntar, mas por que a estação de monta? Né? E aí eu acho importante a gente falar da questão da estação de monta como uma ferramenta de seleção para a fertilidade e como também uma importante ferramenta para estabelecer os grupos de manejo que depois que serão os bezerros que vão ser avaliados posteriormente, né, Adriano? Exatamente. Quando a gente fala de estação de monta e a gente aborda o aspecto reprodutivo, o impacto do aspecto reprodutivo ele é enorme dentro do sistema produtivo. Ou seja, na pior das hipóteses, é melhor eu ter um bezerro ruim do que não ter nenhum, né? Então, a gente tem que olhar para o nosso rebanho de fêmeas e pensar muito nisso aí, no aspecto reprodutivo. E a estação de monta, como o Fábio estava dizendo, ela é extremamente importante porque você consegue estabelecer um período onde vai ter trabalho de touro ou de inseminação, cobrindo essas vacas, emprenhando essas vacas. Essas vacas irão parir numa época determinada para a melhor região que você tem, numa época melhor para a região que você estiver, e esses animais produzirão muito melhor. Os animais estarão dentro de grupos contemporâneos. Um abraço, Duarte, obrigado pela audiência. Então, terão uma vida reprodutiva e uma vida produtiva muito melhor. É muito mais fácil a gente identificar as fêmeas dentro de uma estação de monta e determinar quais são as melhores e quais as que devem deixar o rebanho do que não fazendo estação de monta. Então, é muito importante esse segundo passo da implantação do programa, que é a estação de monta. Certo, Fábio? Certo, Adriano. A questão da estação de monta, realmente, ela é uma ferramenta, quando a gente fala de melhoramento genético, seja ele do rebanho PO ou do rebanho comercial, ela é a ferramenta realmente indispensável, né? A gente sabe que, através da estação de monta, a gente consegue fazer uma seleção para a fertilidade de matrizes, consegue concentrar os nascimentos nas épocas mais favoráveis do ano e consegue também tentar diminuir o efeito ambiental que atua sobre todo esse processo, né? A ideia é que, quando a gente tenha esses bezerros nascidos, a gente possa ter o mínimo de variações ambientais possíveis para que todas as estimativas que se possam obter em termos de genética, elas estejam mais próximas realmente do desempenho do animal. Então, a ideia é tentar diminuir cada vez mais a interferência dos efeitos ambientais sobre as estimativas. E com a estação de monta, a gente consegue encurtar esse período de nascimento, né? Falando de uma maneira muito prática, como é que a gente vai comparar um bezerro nascido em agosto, setembro, que é a época mais favorável do ano, e na maioria das propriedades, com um bezerro nascido em abril, maio, junho,
né? Vamos assim, dizendo numa fazenda que não tem estação de monta, que tem bezerro que nascendo aí durante o ano todo. Então, essa é a importância da estação de monta. Já tem pergunta aqui, Adriano? Estou vendo aí. Perguntando, o Carlos Magno pergunta aqui para nós como que vai ser feito todo o controle desse processo, o controle zootécnico. Carlos, vai ser feito através do Produz, tá? Que é o software de gestão da ABCZ, que já é utilizado nos rebanhos PO com muita eficiência, com relatórios bastante amplos, bastante objetivos para tomada de decisão. Então, vai ser feito, sim, esse trabalho através do Produz. Tem mais uma pergunta aqui, Adriano, que pergunta para nós aqui se o PMGZ comercial ele vai ser um PMGZ mais simplificado a nível de campo, né? Eu costumo dizer que o trabalho do PMGZ, o trabalho de melhoramento que o PMGZ imprime nas propriedades, ele é um trabalho que já, digamos assim, ele é bastante simples. Existe uma coleta de dados, que ela já existe, ela já é padronizada, né? E com essas coletas de dados a gente consegue gerar resultados para as matrizes, consegue gerar resultado para os produtos, e o PMGZ comercial ele tem essa proposta, né, Adriano? Para que o criador ele conheça as matrizes, conheça o seu rebanho, e conhecendo o rebanho, ele vai ter... Caiu aqui, mas acho que voltou. Voltou sim, Adriano. Conhecendo o rebanho de matrizes, ele vai ter como tomar as decisões mais acertadas. E o que eu digo que é decisão mais acertada? É descartar suas piores vacas, é manter as melhores vacas, é repor com as melhores novilhas. Ele vai ter relatórios de desmama, de sobreano. Relatórios que eu falo são relatórios já com pesos ajustados, com comparações dentro do grupo de contemporâneos. E também, no caso das fêmeas, ele vai ter as DEPs, ele vai ter avaliações genéticas das suas matrizes. Então, comparando o PMGZ comercial com o PMGZ tradicional, que é o PMGZ utilizado nos rebanhos PO, ele vai possibilitar essas ferramentas de gestão que são interessantíssimas, né, Adriano? Eu acho que o Adriano, a conexão dele está com problema ali, mas agora nós vamos seguindo. Então, o PMGZ comercial ele vai possibilitar todas essas ferramentas aí para essa gestão, para o conhecimento. Porque eu costumo dizer que a gente só consegue tomar decisões acertadas quando nós conhecemos com o que nós estamos lidando. E a função do PMGZ comercial é essa, é mostrar para o criador, promover todo esse conhecimento, né? Eu estou tentando conectar o Adriano novamente aqui, pessoal, que ele está com problemas aqui na conexão. Vamos lá, só vou mais uma tentativa aqui, se eu consigo conectar o Adriano. Vamos lá. Então, com esse conhecimento que o PMGZ vai propiciar para os pecuaristas, a gente acredita não, a gente tem certeza que o pecuarista vai conseguir realmente tomar as decisões mais acertadas. E com isso, eu estou tentando aqui, observando, eu estou falando com vocês aqui, mas estou tentando reconectar o Adriano, ele está com algum problema de conexão, mas enquanto isso, enquanto a gente vai tentando reconectar o Adriano, nós vamos tratando de todo o processo aí do PMGZ comercial. Então, com base na definição da estação de monta e no nascimento dos bezerros, então, o Adriano... Oi, Fábio, estou com um problema aqui na minha internet. Alguma coisa está acontecendo aqui, nós estamos com dificuldade aqui, mas acho que voltou agora. Não, mas está tudo bem, vamos lá. Então, Adriano, eu quero mandar um grande abraço para o nosso diretor técnico, Gabriel Garcia Cid, que está nos acompanhando aqui na live. Tem feito um trabalho aí realmente excepcional em relação ao PMGZ comercial, a capacitação dos técnicos, as visitas nas propriedades.
Um grande abraço, Gabriel. É uma satisfação tê-lo conosco aqui na live de hoje, ok? E vamos lá, Adriano. Gabriel, eu estava com ele até agora há pouco. É uma satisfação e uma satisfação ver você acompanhando a gente por aqui, Gabriel. O Ricardo Abreu também estava acompanhando a gente. Muito obrigado. Então, Adriano, eu estava falando do que o PMGZ comercial ele proporciona para o criador como ferramenta, né? Ele proporciona o conhecimento técnico do que ele tem na mão, das matrizes que ele tem na mão, quem são as melhores matrizes, quem são as piores matrizes, e aí, com isso, ele consegue realmente tomar decisões mais acertadas. Então, nós falamos da estação de monta, da importância da estação de monta, e aí nós já estamos falando agora, Adriano, da questão dos bezerros, né? Do nascimento dos bezerros, e podemos já também, na sequência do nascimento dos bezerros, falar da desmama, que é realmente o ponto forte do processo de cria, né? Para nós, o que após a vaca ter passado por uma avaliação técnica e ela ter sido aprovada, no caso do PMGZ-PO, para o registro, e no caso do PMGZ-corte, aprovada como matriz, daí para frente, o que vai importar é realmente o que ela produz, né, Adriano? É o bezerro que ela desmama. Então, um outro ponto, a gente vê muito criador falar, não, mas minha vaca pare todo ano. Tudo bem, eu já vi vaca parir todo ano e que desmama um guacho todo ano. Então, o parir todo ano já é o primeiro passo. Agora, o parir todo ano e desmamar um bezerro, pelo menos na média, aí nós estamos falando de uma matriz realmente que paga a conta na fazenda, né, Adriano? O Fábio, mandar um abraço aqui para o José de Oliveira Campos, obrigado pela pergunta. Quem já participa do tradicional, do PMGZ corte no PO, a necessidade de participar do comercial? Olha, quem já participa do gado PO e tem o gado comercial, é extremamente importante poder participar também, né, para você ter uma avaliação similar à que você tem no seu gado PO. Então, sim importante, e se puder participar do PMGZ comercial com o rebanho comercial, independente se já participa do PO, é muito bem-vindo e é muito importante, sim. O Adriano, e você sabe qual a grande oportunidade que eu vejo para quem já participa do PMGZ-PO e tem um rebanho comercial? Ao aderir o rebanho comercial no PMGZ, ele tem a condição de fazer um teste de progênie dos touros que ele produz no rebanho PO, que eu falo que o touro PO é a semente melhoradora, né? Então, quando um produtor de genética de touro PO vende um touro para um cliente, ele tem aquele feedback, o touro produziu bem, a bezerrada é boa, mas o feedback da satisfação de quem usou o touro. Agora, dados técnicos, pesos ajustados à desmama, para macho, fêmea, um trabalho mais técnico, são poucos que têm esse feedback. Eu tenho um criador, que é criador aqui da BCZ, participa do PMGZ, na região aqui de Cáceres, Lambari do Oeste, que ele tem 3.000 vacas comerciais e ele faz um teste de progênie. Ele utiliza os touros que ele produz aos 2 anos de idade, usa esses touros na vacada comercial e faz realmente um teste de progênie, com uma avaliação técnica, com peso ajustado. Então, nessa pergunta, eu vejo aí uma grande oportunidade para o produtor de genética validar todo o seu trabalho no rebanho comercial. É isso aí. Aproveitando aqui, Fábio, o professor José Vieira tem propriedade em Pombal, na Paraíba. Obrigado pela audiência, está aqui acompanhando com a gente. Né? Júnior Machado, obrigado. É isso aí, Fábio. O uso do touro, eu acho que é um dos principais produtos que agrega dentro do PMGZ comercial. Então, quando você trabalha sua vacada cara limpa e traz para dentro touros de melhor qualidade, obviamente que você vai evoluir em todos os aspectos dentro do rebanho. Né? E dentro desses nascimentos, só dando continuidade por causa do tempo, né? A gente faz todo o cadastro. Então, lá atrás, quando nós fizemos a etapa de cadastro das matrizes, vai ser feito as comunicações de cobertura, de nascimento, e aí sim, esses bezerros nascendo, eles vão todos entrando no programa através do Produz, que o criador vai estar inserido no programa Produz,
E aí ele tem uma área enorme de relatórios e de ferramentas para ele poder trabalhar melhor as informações que o programa retorna para ele. Então, todos os nascimentos são cadastrados, todos os bezerros são identificados através de tatuagem ou numeração a fogo, ou num primeiro passo através do brinco, depende muito do manejo da fazenda, mas o ideal é que tenha um sistema de marcação fixo e permanente, para que não ocorra erros e o programa possa trabalhar e retornar as informações cada vez melhor para o criador. Isso. Adriano, eu tenho uma pergunta aqui do Luiz Carlos Pires Júnior, que ele pergunta para nós se o peso a desmame ele é uma informação que vai constar na habilidade materna. Né? Esse peso a desmame realmente é um dado muito importante. Esse peso ele é ajustado para 205 dias. Então, é importante que para o programa de melhoramento esse peso seja ajustado, porque no momento da desmama, nós vamos estar desmamando bezerros de várias idades, dentro do mesmo mês, né, mas de várias idades. Então, é importante que, para efeito de comparação, esse peso seja ajustado para uma idade padrão, que no caso do PMGZ é o peso ajustado para 205 dias, e também existe o peso aos 120 dias, que nos diz, tem uma correlação ainda mais forte com a habilidade materna, porque nós entendemos que até os 120 dias, até os 4 meses de idade, o bezerro ele vai estar praticamente só no leite da vaca, né? Ele não tem ainda um desenvolvimento em termos de rumen para que ele possa estar pastejando e para que isso faça realmente, tenha uma grande influência no desenvolvimento dele. Então a gente fala que o peso aos 120, ele é importantíssimo para essa estimativa da habilidade materna da vaca, e também o peso a desmame, é claro, conta para isso, né? Porque, como eu já falei, é importante que a vaca emprenhe, é importante que ela possa parir todo ano, mas tão importante quanto isso é que ela possa estar desmamando um bom bezerro a cada safra. E aí, Adriano, a gente pode também partir para, devido ao tempo, que a gente está com pouco tempo, a live dentro do Instagram ela é limitada a 1 hora somente, nós temos aí 19 minutos ainda de live e temos várias perguntas, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui também do Jaime Klein, que pergunta se a partir do PMGZ comercial a gente pode migrar, ele pode migrar as melhores vacas para o PMGZ PO. Esse nós vamos estar falando um pouquinho no final da live, quais são as possibilidades, além de toda essa informação que o PMGZ proporciona em termos de tomada de decisão, nós vamos chegar no final, que é a estimativa das DEPs, né, que vai ser feita em relação às matrizes, e aí essa possibilidade dessa migração. Eu quero mandar um grande abraço também para o diretor João Cruz, que está acompanhando a nossa live. É uma grande satisfação tê-lo conosco aqui também. E aí, Adriano, a gente pode estar falando dos próximos passos, né? Falamos já dos nascimentos, falamos da desmama, e vamos falar agora das avaliações ao ano e sobre ano, que são feitas as pesagens e as avaliações de EPEMURA. Você podia falar um pouquinho para nós, Adriano, um pouco rapidamente sobre isso? Sim. Bom, como um quarto passo, né, seguindo a sequência, nós temos as avaliações na desmama, no ano e no sobre-ano. A desmama, o Fábio falou muito bem, tudo que a gente pode levantar, e no ano, lembrando que na desmama nós vamos ter avaliações aí de peso a desmama, nos pesos ao ano e ao sobre-ano, nós vamos ter as avaliações também dos respectivas idades. E isso é muito importante para que a gente continue avaliando não só o desempenho da matriz até a desmama, mas que a gente continue avaliando o desempenho desses produtos, dos bezerros, machos e fêmeas, até o sobre-ano. E fechando a cadeia assim, para poder fazer uma avaliação mais assertiva, né, a gente está avaliando a mãe, o bezerro e após desmama até o sobre-ano. Isso aí é muito importante para a gente ver o desempenho desses bezerros, avaliar os acasalamentos utilizados, se os touros utilizados tanto na monta quanto na inseminação
obteve resultado. Isso é muito importante para a gente ir avaliando o período pós-desmama. Então, é bastante interessante a gente fazer todas essas pesagens, de desmama, de ano e de sobreano. Adriano, e é importante a gente comentar também, né, que além dessa pesagem na desmama, que vai dar todas essas avaliações do potencial produtivo das matrizes, do potencial produtivo dos touros que foram utilizados e da comparação entre bezerros do grupo de contemporâneo, a próxima etapa seria a avaliação de sobreano. E nessa avaliação de sobreano, além da pesagem, é feita a avaliação de epemuras. E essa avaliação de epemuras, eu considero ela importantíssima dentro desse processo de seleção, porque nós podemos ter dois bezerros, dois animais com o mesmo peso, completamente diferente em termos de fenótipo. Então, dentro do trabalho de seleção, nós buscamos animais mais equilibrados, animais de tamanho médio, de mais profundidade de costelas e de mais musculosidade, que são aqueles animais realmente de maior eficiência, né, em termos de produção, de reprodução também. Então, essa avaliação do epemuras, ela vai dar um desenho do que é o animal. Então, se esse animal ele tem mais estrutura, se esse peso dele está distribuído na precocidade, na musculosidade, e isso também vai ser uma ferramenta de seleção muito importante, porque nós vamos ter condição de saber quais são os touros que estão produzindo os melhores bezerros, quais são os touros que estão produzindo os bezerros de melhor conformação frigorífica. Então, essa avaliação de EPM... Desculpa interromper, Fábio, mas só complementando, é uma melhor forma da gente fazer uma leitura do biotipo do animal que a gente está produzindo, né? Então, só complementando o que o Fábio está falando. No PO, né, Adriano, a gente já faz essa avaliação de EPM, no fechamento das provas de desempenho, das provas de ganho em peso, e realmente essa avaliação de epemuras, ela complementa e ela entra muito bem nesse retrato que a gente tem, né, nessa avaliação de sobreano. Né? E aí, com base em todas essas avaliações, a gente tem condição de emitir já o primeiro relatório em relação às matrizes, que eu chamo, eu digo que é o relatório do intra-rebanho que a gente tem no PO, a gente chama daquele relatório do intra-rebanho de peso calculado. Ele é um relatório de eficiência das matrizes também, né? Porque conforme eu estou avaliando os bezerros, eu estou avaliando a mãe desses bezerros. E esse relatório de eficiência produtiva, ele é o primeiro relatório que é gerado, né? Ele é um relatório mais simples quando comparado com DEPs e tal, e ele realmente dá uma possibilidade aí muito real de conhecer o rebanho mesmo. Então, vai gerar dados... Pois não, desculpa te interromper de novo, Fabão, mas ele mostra a regularidade de partos da fêmea. Então, isso é extremamente importante, o que o Fábio está falando, porque a eficiência reprodutiva vai te dar essa ferramenta de você analisar suas fêmeas e ver a regularidade que elas estão parindo. Né? Desculpa, Fabão. Não, sem dúvida, é isso mesmo. Eu acho que nós falamos aí desde o começo do processo de coleta de dados, né? Da inseminação, da avaliação das vacas, da inseminação dessas vacas, da aparição, da desmama dos bezerros, da pesagem, e depois falamos também da avaliação de sobreano. Então, todas essas etapas que nós comentamos anteriormente, né, Adriano, elas se referem à coleta de dados. E agora, no próximo passo, nós estamos falando aqui da questão da fase de resultados. Aí o pecuarista ele vai começar a ter os resultados. E aí ele vai ter que tipo de resultado? O resultado de eficiência reprodutiva das matrizes, a questão da precocidade, rusticidade e sobrevivência, que é um índice composto dentro do PMGZ, que diz o quê? Que é a capacidade que a matriz tem de emprenhar cedo e de entregar um bezerro a desmama, que é realmente o que nós comentamos no começo da live, né? Tão importante quanto parir sempre é entregar um bom bezerro a desmama. Então, nessa fase de resultados, o pecuarista, o criador, já vai ter isso em mãos. Quais as matrizes que têm os maiores índices para essa característica?
para a habilidade materna mais provável, né? Quais são as matrizes que estão desmamando os melhores bezerros, né? Em termos de peso. Ele vai ter também o índice que a gente chama de IPT, que é o índice de produtividade total de cada uma das matrizes. Então, o que quer dizer isso, o índice de produtividade total? Quer dizer que é um índice combinado, que mostra a capacidade que a matriz tem de parir cedo, de parir sempre e de entregar um bom bezerro a desmama, que é realmente essa característica que realmente paga a conta de uma matriz numa fazenda de cria, né, Adriano? É isso aí. E além desses relatórios, eu tô preocupado com o tempo, porque infelizmente passa muito rápido, né? Mas além de todos esses relatórios, nós ainda temos o relatório dos touros em reprodução. Então, tem como a gente medir o desempenho médio desses touros dentro da produção. Então, através das todas essas pesagens dos bezerros, nós temos como medir o desempenho dos touros utilizados naquela estação e pré-selecionar aqueles touros que tiveram um desempenho melhor e os que não agradaram ou ficaram abaixo da média, podendo assim fazer novos acasalamentos, como é que eu vou falar? Mudar algum foco, né, um direcionamento e poder escolher outros touros que entrem melhor no rebanho para que produza melhor, bezerros melhores dentro desse trabalho todo. Sem dúvida. Eu quero aproveitar, Adriano, mandar um grande abraço para o Luiz Antônio Josaquian, nosso superintendente técnico, Abraço, Ian. um grande companheiro, pela estar aqui junto conosco na audiência, aqui na nossa live. E falar, né, Adriano, que eu estou vendo algumas perguntas aqui, que o PMGZ, existe ainda alguma dúvida que o PMGZ comercial, ele só serve para aquele criador que já faz o PO e tem um rebanho comercial. Não, ele serve para qualquer pecuarista, seja até aquele que nunca usou um touro PO ou nunca inseminou um rebanho, enfim, basta que ele queira participar do PMGZ comercial, que ele tenha uma balança, que a gente fala que para fazer o melhoramento genético, o mínimo necessário é uma balança para que a gente possa coletar esses dados e tenha vontade de conhecer e melhorar o rebanho dele, né? E também, além de todos esses resultados que a gente tem através dessas informações do PMGZ, no final do processo todo, essas matrizes, que são as funcionárias da indústria de produção, nós vamos ter estimativas de DEPs para essas matrizes. E aí eu gostaria de tocar no assunto, desde o início da live também, o Alexandre Martendal, lá de Rondônia, pediu para que a gente comentasse essa questão de abrir PA, né? O que é PA? São as antigas LA, né? Que em questão de nomenclatura, o PA, que é o registro que é concedido para as matrizes cara limpa. Então, ao final desse processo de coleta de dados, de resultados e de todo esse trabalho de melhoramento genético, o criador ele vai ter como resultado as DEPs das matrizes, né? Aqui tem uma pergunta também do João Gomes de Carvalho, se os técnicos que vão fazer essas avaliações dos rebanhos comerciais vão ser os mesmos técnicos da ABCZ. Sim, João, vão ser os mesmos técnicos, a nossa equipe de mais de 105 técnicos distribuídos em todo o território nacional, técnicos que estão todos os dias no curral, né, que a gente brinca aqui sujando a botina, vendo gado, registrando, avaliando, vendo vaca parir, vendo vaca desmamar, orientando os criadores. Sim, vão ser os mesmos técnicos, essa mesma equipe, no qual eu tenho grande orgulho de participar e tenho colegas, todos os colegas nossos da BCZ aqui, bastante empenhados e trabalhando no melhoramento genético. Eu tenho certeza que todos nós temos capacidade aí de fazer um grande trabalho no PMGZ comercial, né, Adriano? É isso aí. Ô, Fábio, tem aqui o Sérgio Ricardo Cabral. Ele pergunta se pode fazer controle de peso por fita. O Sérgio, não é indicado, a gente não faz isso porque a precisão da fita não é a mesma da balança. Então, nós não temos como
dentro de um programa de melhoramento genético, trabalhar ainda com a fita. Então, é o que o Fábio acabou de falar. É essencial para que se comece um trabalho de melhoramento genético, um programa de melhoramento, uma ferramenta essencial é a balança. Sem a balança, nós não conseguimos nada. Nós podemos discutir qualquer coisa, mas sem a balança, nós não conseguimos dar continuidade e fazer um controle e uma aferição das mensurações que a gente pede para o criador fazer e que os técnicos da BCZ também fazem. Então, infelizmente, através da fita, não tem como a gente fazer essa coleta de dados. Adriano, é importante a gente responder aqui que, conforme nós temos pouco tempo, nós temos praticamente 6 minutos para encerrar essa live. É um assunto muito amplo para tão pouco tempo, mas é importante dizer para os amigos que estão nos acompanhando que todas as perguntas que foram feitas e que não foram respondidas durante a live, elas vão ser respondidas, tá, posteriormente, aí amanhã, já nos próximos dias, para que a gente possa realmente atender a toda essa demanda de informações, né? E eu vi uma pergunta aqui, Adriano, que eu até achei engraçado, perguntando se a gente vende Angus. Não, a BCZ ela é uma associação que congrega as raças zebuínas, o registro e o melhoramento genético. E aí, a gente não vende Angus, mas nós produzimos as formas para fazer o meio-sangue, que o pessoal chama de Angus, que são as matrizes Nelore de qualidade e o gado anelorado, que corresponde a mais de 85% do rebanho brasileiro. Então, a ABCZ, o PMGZ, né, e o PMGZ comercial não produzem Angus, mas vão produzir e estão produzindo a forma de produzir gado de corte de qualidade. Né, Adriano? Ô, Fábio, tem uma pergunta aqui do Alessandro Ferreira de Souza. Se é capaz de melhorar o rebanho usando touro de boiada para repasse? Alessandro, obviamente que a pecuária nos últimos 20, 30 anos, ela melhorou, né? Mesmo grande parte do rebanho comercial utilizando boiada, boi, touro, cabeceira de boiada, houve melhora, muito pequena, né? Perto do que um touro PO, um touro registrado, pode melhorar, de forma alguma seria indicativo usar touro cabeceira de boiada, né? Infelizmente, o touro cabeceira de boiada ele é um atraso, ele faz o plantel patinar e não segue adiante, né? Às vezes pode ter uma melhora ou não, dependendo do estágio de cada criador. Mas o indicado, através do touro registrado, o touro PO, o touro com avaliação genética, é imbatível a capacidade de melhoramento que o rebanho vai ter. Certo, Fábio? Adriano, e após o criador começar a avaliar toda essa produção, avaliar o impacto desses touros nos rebanhos comerciais, ele vai perceber que com cabeceira de boiada, um animal sem potencial de produção, sem melhoramento genético e sem um padrão de qualidade, a maioria desses criadores vai perceber que ele vai estar fazendo um pioramento genético no rebanho. Porque exatamente, produzir gado de corte não é só produzir bezerro pesado, é produzir matriz com fertilidade, com habilidade materna. Então, a produção de gado de corte, ela não é só simplesmente peso, ela tem outras características envolvidas. E aí, Adriano, nós temos só mais 3 minutos e eu gostaria de fechar aí esse nosso raciocínio com a pergunta do Alexandre Martendal, com o pedido dele para comentar isso, e a pergunta de outro criador, que após todo esse trabalho, gerar DEP para as matrizes, se ele pode pegar essas matrizes e registrar no PA. Eu acredito que o PMGZ comercial ele é uma porta de entrada interessantíssima para conhecer as matrizes, para ter uma gestão da atividade de pecuária de corte, e após um período de coleta de dados, e que eu tenha confiança em termos de seleção, se pode realmente selecionar as melhores matrizes, as matrizes de melhores DEPs, e submetê-las à avaliação do técnico. E aí, as matrizes que foram registradas no PA, a partir desse processo, elas já vão ter dados de produção, elas já vão ter DEPs. Então, o criador que participar do PMGZ comercial, fizer um trabalho criterioso, um trabalho bem feito, e após um período selecionar as melhores matrizes e apresentar para registro, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai registrar fêmeas PA de excepcional qualidade e de produção comprovada. Então, eu no meu modo de enxergar isso,
não só é possível, mas é uma ferramenta valiosíssima nesse aspecto. Nós temos lembrando... Adriano, apenas 13 segundos. O Instagram ele finaliza automático. Eu quero mandar um grande abraço para você, agradecer a sua participação.